Salve cambada, tudo na paz? Hoje eu trago para vocês o meu feedback do Closed Beta do The Red One Occultation. Vamos começar pelos pontos positivos que eu observei durante esses dias de beta fechado. Primeiro é que, mesmo sendo um servidor localizado na América do Sul, no Brasil, o jogo, após entrar na partida e alguns segundinhos para dar uma carregada, rodava extremamente liso, assim. Parecia até que o ping era daqui. Então a gente teve pouco problema em relação a isso mesmo. Desde o primeiro dia já. Outra coisa foi que a equipe do The Red One, a equipe do Overtake, estava escutando a comunidade e depois de alguns problemas de fila e coisa e tal, depois dos primeiros 2 dias ali, das primeiras 4 sessões que teve, eles já arrumaram o problema das filas, então você não passava mais aquele tempo todo esperando a fila ou tendo que fechar e abrir o jogo para tentar buscar de novo, porque agora nas últimas vezes já estava lisinho. Você clicava na fila e em coisa de 1 minuto e 30, assim, no máximo 2, você achava a partida sempre. Outra coisa que é muito boa, que já está implementada inclusive no beta, é a variedade de armas que a gente tem. A gente tem 4 opções já dentro do jogo. A gente tem também uma variedade de aliens, então são diferentes tipos que fazem diferentes coisas. Tem os estáticos, tem os que vêm atrás, tem os que voam. Então a gente já tem variedade no jogo. Não é um jogo cru que tem duas coisas que você ou atira ou corre. Tem bastante coisa para fazer até. E também uma variedade de loots. Tem inúmeras coisas, eu não consigo falar cada aqui, mas tem desde peças até coisas de papel, coisas de higiene, peças de nave, tem estátua também, então tem muita coisa. Realmente é um jogo que já possui assim uma variedade boa até pro beta mesmo, assim, não pareceu um teste, pareceu uma primeira sessão do jogo. Outra coisa que eu vi é que realmente, assim, é um jogo que se você trazer seus amigos para jogar, ou se for implementado algumas coisas para melhorar ele em questão de comunicação dentro do jogo, é um jogo que você consegue facilmente perder algumas horas do dia esquecendo ali que existe, porque você vai entrar no jogo, vai começar as extrações e você nem vai ver passar, que é realmente divertido. E bem único também aqui na Web3. Agora, os pontos que podem ser melhorados, aí podem ser trabalhados pela Overtake, são, o primeiro que eu imagino que eles já vão fazer, mas um sistema de equipes. Agora, durante o beta fechado, a gente jogou jogos individuais, onde a gente torcia para cair com as pessoas que a gente conhecia. Senão você ficava muito perdido e cada um fazendo uma coisa ali com as pessoas aleatórias. Mas eu acredito que seja algo que eles vão fazer, porque senão não teria sentido em ser um squad de 3 pessoas. Uma coisa que eles podem fazer para caso haja assim pessoas que vão jogar sozinha, pessoas que vão não vão ter os parceiros ali para jogar o dia inteiro ou que vão realmente querer tryhardar e jogar o dia inteiro e às vezes sozinho, rushando tudo, é um sistema de pings. É algo relativamente comum nos FPS, mas eu acredito que ali uns 4 ping, um ping de atacar, de lutear, de recuar e de inimigo, alguma coisa assim, já traria uma imersão para a pessoa que está solo para poder se comunicar com o time muito alta ali. Já seria um ponto muito bom. Outra coisa que seria bom também, mas aí seria algo mais específico, seria deixar o jogo um pouquinho mais imersivo na questão da ambientação. Eu acredito que aumentando o som que os aliens fazem ou deixando um pouco mais tenebroso, trazendo um pouco mais até da Dead Space, que eu vi muita gente comparando, eu acho que traria uma imersão para o jogador e deixaria ele toda hora atento, embora a gente tenha ficado atento, né? Porque não só você tem que cuidar com os aliens, mas também com as equipes inimigas. Mas eu acho que trazer
esse a mais nos aliens daria uma imersão que os jogadores ficariam ainda mais assim ansiosos jogando e gostariam de jogar mesmo, sabe? Uma outra coisa boa de se implementar, mas eu acredito também que essa vai ser implementada, talvez não desse jeito, mas de alguma forma, é mostrar uma lista no final da partida, quando você é extraído, com os itens que você conseguiu extrair. Porque mostrando os itens, você vê ali, consegue ver a quantidade de crédito que você conseguiu por cada item. Você consegue então começar a pegar os itens melhores, tentar fazer uma estratégia ali para otimizar isso daí. Eu acho que seria uma ótima vantagem para o jogo poder ter essa diferenciação para as pessoas caçar os itens, ficar mais às vezes no mapa para tentar pegar itens melhores e extrair mais, ao invés de ficar 7 8 minutos, pegar nada de ponto e ainda assim extrair, porque não sabia se os itens eram bons ou não. E uma última coisa, que caso eles façam outro teste, eu acho que para testar realmente a questão do PvE, que nem eles colocaram, que é a extração, e o PvP, que é a arena, um lugar onde você. Basicamente um deathmatch entre três times, mas que não tem os alienígenas nem as questões da extração. Eu acho que se eles querem realmente testar o PVP, que eu não sei se seria bom ser o foco deles, eu acho que o PvE realmente é a melhor parte do jogo. E não é PvE querendo. Não é PvE assim em tese, porque tem equipes inimigas no mesmo. Na mesma nave que você, que lutam entre si e tudo. Eu acho que eles deveriam separar as sessões. Fazer, por exemplo, nós tivemos 10 sessões agora, mas numa próxima eles podem fazer 5 sessões do PvE específica da extração e depois 5 sessões só do PvP. Porque assim a gente consegue pessoa para jogar o PvE, a gente consegue pessoa para jogar o PvP e quem não quer jogar um ou outro consegue escolher e separar, ao invés de ter que ficar ali às vezes 2 horas procurando outras pessoas para jogar e acabar jogando uma, duas partidas. Então acho que essa questão de separar traria também um maior público para testar o jogo em si. E agora no finalzinho uma info para vocês é que a chave eu consegui por causa da Legacy. Então, quem tá de fora aí, quer fazer parte da comunidade, eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido lá dentro. A gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer. Então, caso você queira ficar esperto para saber do próximo beta, ou às vezes sabe do próximo beta, mas não conseguiu uma chave e quer ir lá para ver, às vezes dentro da comunidade você consegue as chaves e as coisas que você precisa para testar os jogos. Então, vem aqui na descrição, entra no Discord e pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que se você entrar lá e procurar ajuda, alguém vai conseguir te ajudar.